Hoje em dia, muitas pessoas optam por morar em condomínio, seja de apartamentos ou de casas, para ter comodidade e mais segurança. Mas a proximidade com os vizinhos pode trazer problemas. É que nem sempre as pessoas conhecem e respeitam as regras previamente estabelecidas. E o que começa como uma chateação pode virar uma briga na justiça. Saiba como evitar este tipo de disputa. No programa Artigo 5º de hoje, vamos falar sobre as regras impostas por condomínios. A nossa Constituição garante o direito de propriedade. Mas até onde vão nossos direitos e onde começam os dos vizinhos? Para falar sobre o que pode e o que não pode ser feito por quem mora em condomínio, eu converso agora com Ana Carolina Bettini, advogada especialista em direito civil, e com Aldo Júnior, especialista em administração condominial. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Doutor Aldo, gostaria de começar esclarecendo a diferença entre condomínio vertical e condomínio horizontal. É uma dúvida muito frequente, né? Existe uma diferença. Os condomínios horizontais são normalmente os de casa, que eles podem se dividir também em loteamentos, abertos ou fechados. E os verticais normalmente são os edifícios, né? As edificações. Agora, doutora Ana Carolina, vamos voltar a falar sobre legislação, então. Os condomínios são regidos por quais leis? Os condomínios são regidos primeiramente pelo Código Civil, que tem a maioria das regras. As que não estão no Código Civil estão na Lei dos Condomínios e das Incorporações Imobiliárias, que é uma lei anterior ao Código Civil, e então o que não estiver no Código Civil, a gente aplica ainda esta lei. E todo condomínio tem uma convenção que estabelece as regras a serem seguidas. O problema é que muitos moradores não se preocupam em saber o que diz esse documento. Reclamação todo mundo tem para fazer. O meu irmão mudou porque não conseguia suportar o barulho do seu vizinho do andar de cima. A gente paga por aquelas pessoas que não contribuem, né? Então é difícil morar em condomínio. Mas é difícil encontrar quem conheça as regras do condomínio onde mora. Não exatamente, eu sei só o básico mesmo. Não conheço. Para saber o que pode e o que não pode no prédio, o ideal é conhecer as normas antes mesmo de terminar a mudança. A primeira coisa que é feito é a gente passa o regimento interno, a convenção, né, do condomínio, para ela, para ficar a par de tudo o que acontece, o que pode e o que não pode ser feito dentro do condomínio. Os principais problemas do dia a dia de um condomínio envolvem geralmente barulho, desrespeito ou falhas relacionados a 4 temas: cachorro, carro, criança e cano. E muita gente gosta de reclamar, mas não participa das reuniões e das assembleias. Ali se exerce a democracia em sua plenitude, porque é o voto da maioria que vai sobrepor sempre. Então, o interesse da maioria sempre vai prevalecer ao interesse da minoria em assembleia. Algumas situações até chegam ao ponto de deliberações de assembleia sobreporem ao que dispõe a própria legislação. Para garantir a boa convivência, vale a pena prestar atenção em alguns detalhes. Quem tem cachorro, por exemplo, deve cuidar para que o animal não faça muito barulho. A brincadeira das crianças, especialmente em período de férias, deve ter hora e local adequados. Usar a vaga da garagem do vizinho sem autorização é proibido, mesmo que seja só por 1 minuto. A tranquilidade financeira também é importante, por isso, nada de atrasar a mensalidade. Até porque os problemas de infraestrutura do prédio só poderão ser resolvidos se tiver dinheiro em caixa. Mesmo assim, em média, 15% dos moradores atrasam o pagamento. Uma dor de cabeça a mais para o síndico. Aliás, esse profissional deve ser capacitado para o cargo e ter o trabalho acompanhado de perto pelos condôminos. O síndico tem que ser ético, entendeu? Bom administrador, entendeu? E ter compromisso com a função. Ético e paciente. Afinal, é ele, o síndico, a pessoa mais indicada para acalmar os ânimos entre vizinhos e evitar que pequenos desentendimentos parem na justiça. Se o pessoal tiver a consciência da coletividade, vive muito bem. Doutora Ana, antes de mais nada, antes de comprar ou de alugar um imóvel em condomínio, o que a pessoa tem que verificar para evitar ter problemas como os que a gente mostrou aí na reportagem? As regras previstas na convenção, no regimento interno do próprio condomínio, a destinação do imóvel, porque tudo isso faz com que tenha problemas depois. Você compra um imóvel, não sabe o que pode, o que não pode, aí depois que mudou, que vai, no decorrer do tempo, que vai descobrindo o que pode, o que não pode, não é legal, né? E esse é um cuidado que às vezes as pessoas não se lembram de ter, né? Normalmente não se lembram. E é importante, né? Muito.
Doutor Aldo, se já aconteceu o problema, qual é a orientação? É sempre bom avisar o síndico antes de mais nada? Esse é o primeiro passo? A informação ao síndico, porque ele é o representante dos condôminos, né? Então ele deve ter o conhecimento prévio dos problemas que estão acontecendo no condomínio para que ele possa aplicar a convenção do condomínio e regular, né, essa convivência, que é bem polêmica. E o condomínio é obrigado a ter um livro para o registro de ocorrência ou é facultativo? Normalmente se utiliza o livro de ocorrências, né? Mas o livro de ocorrências não é obrigatório pela lei. Ele é um livro que vai auxiliar o condômino a ter contato com o síndico, porque muitas vezes o síndico não mora ou trabalha e não está todo o tempo no condomínio. O livro vai ser um meio de comunicação entre o condômino e o síndico. E até onde vai a autoridade do síndico, doutora Ana Carolina? Aconteceu um problema ali, ele pode resolver, ele pode aplicar multa se achar que é necessário? Até onde vai a autoridade dele? Primeiramente, a gente tem que observar o que está disposto no Código Civil. Depois, na convenção do condomínio, quais são as verdadeiras atribuições, os limites das atribuições do síndico. Se a conduta estiver caracterizada lá e tiver previsão de multa, de alguma outra penalidade mais grave, o síndico tem sim poder para aplicar. Se não, ele só pode fazer o que está previsto na legislação, seja na legislação do Código Civil, seja nas normas internas do condomínio. Agora a senhora falou aí da multa. O que acontece se o morador é multado e não paga? Ele entra na inadimplência do condomínio, ele fica como inadimplente, podendo até sofrer ação de execução. Doutor Aldo, e se acontece algum problema e esse problema não está previsto especificamente na convenção, como tratar dele? Aquilo que não está previsto, né, nem no Código Civil, no capítulo de condomínios e nem na convenção, a legislação aborda. Por exemplo, a questão de vizinhança, né, que normalmente não está previsto na convenção. Então você vai buscar o Código Civil para questão de barulho, incômodo do vizinho, perturbação, essas questões assim podem ser resolvidas pelo Código Civil. Doutora Ana Carolina, já que nós estamos falando em convenção, como é que são estabelecidas essas convenções? Elas geralmente seguem regras que já existem, seguem modelos já prontos ali, ou cada condomínio faz a sua de acordo com o convívio ali? As regras da convenção do condomínio estão descritas lá no Código Civil, tem que ser respeitada, tem quórum de 2/3 para poder criar a convenção do condomínio, tem que ser tudo respeitado, porque senão pode ser nula essa convenção de condomínio, pode não ter validade nenhuma. E já existe um modelo previamente estabelecido? Não, um modelo previamente estabelecido não. Tem os requisitos que têm que ser seguidos para poder ser estabelecida a convenção. Daí vai muito dos condôminos mesmo, da reunião dos condôminos, desde que estejam cumpridas as regras do Código Civil, como é que eles vão decidir isso aí. Mas, normalmente, o que está no Código Civil é suficiente para poder ser estabelecida a convenção. E ela tem sempre que ser registrada em cartório? Nem sempre. Para poder gerar efeitos para terceiros, sim. Se for só para eles dentro do condomínio, para as pessoas do condomínio, não. Mas normalmente é bom registrar porque sempre vai o visitante, vai o amigo. Então o dono do imóvel aluga o imóvel, então fica bom, tudo mais claro. É mais claro, é mais seguro, né? Doutor Aldo, e se é preciso fazer alguma alteração nessa convenção? Qual é o procedimento? Como a doutora disse, né, a primeira questão é o quórum qualificado, né? Precisa de um quórum de 2/3, né, de condôminos proprietários, para que se faça essa alteração. Essa alteração ela é muito difícil de se aplicar na prática nos condomínios, porque o quórum é muito alto. Mas a lei também pensou nisso, né, em proteger, para que amanhã você não tenha um síndico que possa determinar regras e a maioria ter que cumprir. E aí, nesse caso, por exemplo, chamou ali no condomínio para reunião, os moradores não apareceram, os proprietários não apareceram. O síndico fica refém dessa situação ou se ele faz uma segunda chamada, ele pode votar com quórum mínimo? Não, ele tem que atingir esse quórum para que haja legalidade na convenção e naquilo que ele está propondo. Senão ele está sujeito a um condômino que identificou que não havia o quórum qualificado, ajuizar uma ação e anular todo o procedimento que ele fez. Bom, nós temos uma pergunta feita nas ruas para ser respondida aqui no estúdio. Vamos ver. Se a música do salão de festa do meu prédio me incomodar, eu tenho direito de reclamar? Doutor Aldo, isso depende do horário da festa ou incomodou? Pode reclamar. Isso é uma das questões mais polêmicas no condomínio, né? Essa questão do incômodo. Esse, inclusive, é uma questão de direito de vizinhança. Normalmente, o regulamento interno do condomínio prevê a regra, o horário que pode ser feita a festa ou a reunião no salão de festas.
não pode incomodar, né? Você tem que fazer uma festa dentro de um limite, que se incomodou, você está já desrespeitando... Que é difícil muitas vezes dentro de um apartamento, né? Exatamente, você já está desrespeitando já o direito do vizinho. Aí o síndico tem que realmente intervir, aplicar o regulamento e notificar esse condômino que está incomodando. Doutora Ana Carolina, e como funciona a lei do silêncio nos condomínios? Ela tem que ser respeitada, seja no salão de festa, seja dentro do apartamento? Bom, a lei do silêncio funciona dentro dos condomínios, deveria pelo menos funcionar como funcionaria em qualquer outro lugar, em qualquer outro ambiente residencial, já que todo mundo tem obrigação de respeitar a lei do silêncio para tomar cuidado para não incomodar o vizinho, as outras pessoas que vivem. Ela funciona da mesma forma para todo mundo. Mesmo que você more numa casa na rua, que não é um condomínio, você tem que respeitar a lei do silêncio, porque senão você vai estar atingindo o direito do seu vizinho. Então, 10 horas da noite, se o vizinho se reclamar e achar ruim, lei do silêncio. Lei do silêncio. Bom, e outro barulho que incomoda muito é o das reformas. Vamos ver a dúvida de um telespectador. Existe legislação que permite fazer obras em apartamentos fora do horário comercial? Doutora Ana Carolina, como é que funciona nestes casos? A questão das obras nos apartamentos, isso aí normalmente também as convenções dos condomínios, elas prevêem justamente para poder evitar. Mas é bom que seja sempre feito no horário comercial, porque você vai incomodar os seus vizinhos. Às vezes, no domingo, está lá alguém batendo na parede do seu lado, ou em cima, ou embaixo, seja lá onde for, vai estar te incomodando. Então, assim, se tiver a regra na convenção do condomínio, tem sim que ser respeitada. Caso não haja a regra, vai muito do bom senso dos vizinhos, né, dos condôminos. E é bom avisar, então, o vizinho que você vai fazer uma reforma até para evitar problemas maiores. Exatamente, é bom sempre avisar. Agora, mais do que o barulho, uma outra preocupação, doutor Aldo, é a segurança do prédio. Na hora de fazer uma reforma que vai alterar alguma coisa mais estrutural, é bom sempre avisar o síndico, né? Isso é lei, tem que avisar de qualquer forma ou é só o bom senso? Não, hoje em dia você tem a NBR 16280 que regula essas obras em condomínios. Inclusive, não se pode nem começar uma obra se não houver um projeto registrado no CREA com o engenheiro responsável e o síndico ter ciência de que vai ocorrer uma obra, porque a questão estrutural está envolvida. Então, como você falou, a segurança é tudo. Então, existe lei, o condomínio é obrigado a entregar essa documentação antes de iniciar a obra. E uma outra coisa que incomoda muito também é a sujeira, que muitas vezes fica principalmente nos prédios. Você entra no elevador, está sujo de material de construção ali. Que tipo de cuidado o morador tem que ter para evitar problema com os vizinhos? Normalmente ele não cuida, né? Ele faz a obra e suja realmente os corredores, as áreas comuns do prédio e não limpa, mas a obrigação é dele. O condomínio faz a limpeza das áreas comuns, mas se o condomínio sujar, ele tem a obrigação de reparar aquela sujeira que ele fez, até porque o regulamento interno prevê que a limpeza tem que ser feita pelo condomínio, caso ele descumpra. E nós vamos a um rápido intervalo, artigo 5º, volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje o tema da nossa conversa é a vida em condomínio. Aqui no estúdio eu converso com Aldo Júnior, especialista em administração condominial, e com Ana Carolina Bettini, advogada especialista em direito civil. E a convivência com os animais também pode ser um problema nos condomínios. Muita gente se incomoda com o barulho e com a circulação, principalmente de cachorros. Andar com um cachorrinho nas áreas comuns do prédio pode parecer um hábito comum, mas neste edifício em Brasília, onde Isabelle mora, é uma prática proibida. Pela norma do condomínio, o morador deve carregar o animal no colo, exigência que se tornou dor de cabeça para a moradora. Eu tive que passar por uma cirurgia nas pernas e nessa cirurgia eu fiquei impossibilitada de fazer esforço físico durante 30 dias. Aí, como o esforço físico incluía carregar a cachorra no colo, foi avisado para os funcionários da portaria aqui do prédio, que entenderam muito bem a situação. Mas a administração do condomínio não aceitou a justificativa e aplicou 2 multas no valor de R$100 cada. Isabelle não concordou com a punição e tentou negociar. O condomínio alegou que a norma foi estabelecida em Assembleia Geral e se baseava numa lei distrital que estabelece diretrizes de proteção, defesa dos animais, defensão e controle de zoonoses. O impasse foi parar na Justiça e o primeiro juizado especial civil de Brasília julgou a norma do condomínio como ilegal, porque vai contra a Constituição Federal que garante o direito de propriedade do cidadão. Essa possibilidade de regulamentação, ela não pode infringir a Constituição, que é a lei hierarquicamente superior dentro do nosso ordenamento
ordenamento jurídico. Então, essa lei distrital, no que pese ser apenas um parágrafo de um artigo, ela é cristalinamente contrária àquilo que diz a Constituição Federal. Os vizinhos que têm animais de estimação também esperam que, diante dos processos, as normas do prédio mudem. Essa norma tem que ser revista, né, para que não tenha ações judiciais, não venha abarrotar mais o judiciário por questões pequenas assim. Espero que seja resolvido, porque os bichinhos não podem ficar em sofrimento, né? Seria maus tratos. Doutor Aldo, o condomínio pode ou não pode exigir que o morador carregue o seu bichinho no colo, seja nas áreas comuns, seja no elevador? Porque um pequeno ainda vai, mas um de 40 quilos já complica, né? Não é uma prática comum, mas normalmente quando essa situação ocorre, é por culpa do próprio condômino, porque a regra foi criada em virtude, certamente, de descumprimentos por parte deles mesmos. Mas, como foi dito na reportagem, é ilegal, né? Não é uma situação que se pode proibir ou se determinar como é que você vai levar um animal. Como você disse, um animal de 30 quilos, um cachorro grande, como é que a pessoa vai conduzir? Então, não é uma prática comum e realmente é ilegal. Agora, restringir o trânsito de animais em determinadas áreas dos condomínios, aí já é bem aceito? Por exemplo, pedir que não ande no elevador social ou que não vá num parquinho, por exemplo? Essa prática já é mais comum, né? De você restringir focinheira, colocação de focinheira quando o animal requer algum perigo para o terceiro. Isso já é uma prática mais comum e muito mais bem aceita pelos condomínios. Doutora Ana, outra polêmica é determinar se pode ou não pode ter animais. A convenção do condomínio tem esse poder? Bom, isso aí é um assunto tão polêmico quanto o primeiro, que diz que carrega no colo ou não carrega no colo, vai contra o direito de propriedade. Então, assim, hoje a gente tem enfrentado questões desse tipo, porque de um lado está o direito de propriedade, do outro lado está o que é estabelecido na Convenção do Condomínio. É complicado, é uma questão ainda bem polêmica. Ao meu ver, é inconstitucional. Então, se a pessoa vai, como a gente falou aqui no início do programa, vai alugar ou comprar, é bom ela saber se ela pode ter animal ali naquele condomínio, né? Sim, para evitar justamente esse tipo de transtorno, porque senão a pessoa vai ter, aí depois que já está morando lá, descobre que não pode, aí você vai ter que entrar com uma ação judicial para poder brigar porque você não pode ou não pode ter o animal. Então, assim, é meio complicada essa situação. Para mim é inconstitucional, mas é bom observar as regras do condomínio para evitar dor de cabeça. E o condomínio ele tem que ser obrigado a avisar a pessoa que está entrando ali ou parte do próprio morador, do próprio inquilino, saber antes? Obrigação não tem. Quem tem que se informar das regras do condomínio para se enquadrar nas regras do condomínio é o morador. Se o morador está se mudando para um lugar novo, ele tem que saber as regras daquele local. É bom que o condomínio deixe isso claro, porque num lugar fácil das pessoas visualizarem para evitar problemas. E nós temos mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Vamos ver. O condomínio pode determinar que tipo de animal posso ter no apartamento? Doutora Ana Carolina, a gente já falou aqui do problema com os cachorros, mas tem muita gente que quer ter um animal exótico. A gente já viu casos de chinchila, cacatua e teve até um caso no Distrito Federal de um morador que tinha uma cobra no apartamento. Nesse caso, a convenção pode fazer determinações sobre o animal que pode ou não pode ter? Não necessariamente pelo fato do animal ser exótico ou não. Pelo fato do animal oferecer perigo para os moradores, tanto para o morador da unidade que tem o animal, como para todas as outras pessoas que circulam ali, que convivem naquele espaço. E tem que ver a questão da higiene, do risco mesmo de vida e para a saúde das pessoas. É questão do bom senso mesmo, porque às vezes você tem um hamster que não é um animal tão comum, mas ele aparentemente não oferece risco a ninguém. E o bom senso nem todo mundo tem, né, doutor Aldo? Infelizmente. Tem muito problema com animais exóticos também, ou aí já é um caso mais raro? Não, a gente não costuma ter muita questão com animais, é mais com os cachorros mesmo. Exóticos não, mas os cachorros realmente são polêmicos nos condomínios. São, sem dúvida nenhuma. E vamos conferir a última pergunta feita nas ruas para ser respondida aqui no estúdio. Em algum caso, o morador que causa problema pode ser expulso do prédio? Doutor Aldo, antes de mais nada, geralmente é feita uma advertência? Qual é o passo a passo aí quando tem um problema? Essa situação envolve o condômino antissocial, né? Existe uma confusão muito grande nessa questão se ele pode ser expulso de forma nenhuma, senão você vai atingir o direito de propriedade. O que existe são realmente condôminos que trazem muitos problemas para a comunidade e algumas decisões judiciais já foram no sentido de restringir algum direito do condômino
por exemplo, de não participar de uma assembleia, de não conviver socialmente naquele condomínio. Mas expulsar... De jeito nenhum. Eu não vejo nenhum caso, não vi nenhum caso nesse sentido. Doutora Ana Carolina, esse morador que está causando problemas é inquilino, não é dono do imóvel. Aí, no caso, o proprietário é acionado? Ele pode ser responsabilizado pelos problemas? Olha, depende, porque assim, o morador, o inquilino, ele, se forem questões financeiras, foi aplicado multa, ele não pagou, foi aplicada taxa de condomínio, ele não está pagando, o dono do imóvel é sim chamado a responder pelas dívidas, porque as obrigações financeiras do imóvel acompanham a propriedade, não o contrato de locação, ou seja lá o que for. Agora, se são problemas de convivência, de relacionamento, eu não vejo como você vai resolver isso com o dono do imóvel. O que normalmente que pode acontecer é aplica a multa, aplica a penalidade prevista, o condomínio não paga, aí sim você vai chamar o proprietário para ele poder... Aí vai ser uma relação entre ele e o condomínio, e o morador, o inquilino. E normalmente existe alguma determinação de se avisar ao proprietário do imóvel caso estejam acontecendo os problemas frequentes? Não, determinação não existe, mas normalmente os síndicos, os responsáveis avisam porque acaba que se está tendo muito problema, o dono do imóvel acaba preferindo ser avisado também. E você, acha que as pessoas respeitam as regras dos condomínios? A nossa equipe foi às ruas para conferir as opiniões. As pessoas não respeitam as regras, que são estabelecidas e com isso gera muitos problemas. Sempre tem umas e outras que causam certos desconfortos dos demais moradores. Mas acho que tudo pode ser resolvido através de uma conversa, de uma reunião. Não são todos que desrespeitam, né? É uma minoria que causa um problema, a maioria que respeita. Então, eu, como morador de um condomínio, às vezes me sinto prejudicado no descumprimento dos regimentos e da convenção desse condomínio. Uma regra que pesa ele no bolso, por exemplo, se eu desrespeitei uma norma tal, vai pagar uma multa de, sei lá, de tantos reais a mais no meu condomínio, porque eu acho que é só assim que as pessoas vão aprender a respeitar. Doutor Aldo, multa ajuda a aprender a respeitar mesmo? É uma das soluções. Essa questão de conversar, às vezes resolve, mas na maioria dos casos você tem que aplicar uma advertência e, infelizmente, penalizar, né? Porque o condomínio realmente desrespeita muito as regras e quando ele sente a questão no bolso, aí ele passa a respeitar um pouquinho mais. Mas assim mesmo, existem casos de se aplicar várias multas e o condomínio assim mesmo persistir no erro. Então a conversa eu não vejo como a melhor solução. Não. Mas é a primeira, né? Para evitar um problema mais grave. Às vezes resolve. Praticar um pouquinho de mediação e tentar resolver isso de uma forma mais tranquila, né? Evitando uma penalidade, mas a maioria dos casos se resolve com a aplicação da multa. Doutora Ana Carolina, e como é que se determina o valor dessa multa? Vem da convenção, a legislação prevê isso? Porque muitas vezes o morador pode achar que ela é abusiva e querer recorrer ali. Não, a legislação prevê, o Código Civil prevê que a multa ela não pode ultrapassar determinado percentual da taxa de condomínio, do valor da taxa de condomínio. Então, assim, tem que ser respeitado. E se há multa, se há previsão da multa, tem que respeitar o limite. Doutor Aldo, eu achei interessante o que um entrevistado falou ali, que é um problema causado por uma minoria que acaba atrapalhando a maioria. É uma boa definição? É, perfeita. É uma minoria realmente que causa problema no condomínio, o síndico sofre muito com essa pequena minoria e para agravar mais, a maioria não comparece às assembleias. Então, aquela minoria que causa o problema é que comparece. Então, dificulta ainda mais a gestão do síndico. Bom, então, para encerrar, eu gostaria de saber de vocês quais são as dicas aí para uma boa convivência, doutora Ana Carolina. Primeiro, bom senso, né? Que sem bom senso fica difícil viver em sociedade. O direito nem sempre consegue tutelar todas as relações, todos os atos. Então, assim, a gente tem que ter bom senso, sim, independente se está previsto na Convenção do Condomínio, no Código Civil, na Constituição, tem que ter bom senso. É a melhor saída. E para o senhor, doutor Aldo, além de participar das reuniões de condomínio, que é essencial também, né? Que o síndico divulgue as regras, deixe as regras bem claras para que os condôminos tenham conhecimento, para evitar esses dissabores aí no curso da gestão da administração do síndico.
E com essas dicas, o artigo 5º chega ao final. Doutora Ana Carolina, doutor Aldo, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco. Eu agradeço também pela sua companhia. Se quiser rever este e outros programas, é só acessar o site tvjustiça.jus.br. E você também pode participar enviando a sua sugestão de e-mail para artigo5@stf.jus.br. Até a próxima semana.